Começamos esta edição falando de economia. O coronavírus representa, além de uma ameaça à saúde da população, uma ameaça também à economia dos países afetados. Dados que retratam os impactos da pandemia na economia do Brasil foram divulgados nesta segunda-feira. Confira. Podemos sentir os efeitos da pandemia na economia pelos números revelados em pesquisas e levantamentos de dados. O primeiro deles é o resultado do PIB, Produto Interno Bruto, que representa a soma de todas as riquezas do país. O número já não ia muito bem em 2019, mas a expectativa era de crescimento neste ano, até o coronavírus chegar. O índice divulgado hoje revelou recuo de 1,5% no primeiro trimestre de 2020. O que provocou essa queda? Em primeiro lugar, o consumo das famílias, que vinha sendo a base da recuperação econômica nos últimos anos. Esse é o principal componente do PIB, respondendo por quase 70% do cálculo do indicador. A queda do consumo foi de 2% no primeiro trimestre deste ano em relação aos 3 meses anteriores. É a primeira queda desde 2016 e o pior resultado desde 2001. As medidas que foram adotadas, elas não mantiveram o salário dos trabalhadores com carteira assinada, e os trabalhadores do setor informal, eles foram diretamente impactados e estão recebendo então R$600, o que reduz a renda efetivamente de uma parcela importante da população. O distanciamento social imposto pelo coronavírus à população afetou a demanda e o mercado de trabalho. O desemprego subiu para 12,6% em abril e o país já tem 12,8 milhões de desempregados. Sem consumo, a indústria sentiu baque. 82% do setor industrial tiveram queda de faturamento nos últimos 45 dias. Esse é o resultado do levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria. Apesar disso, 66% das empresas não demitiram trabalhadores. As empresas têm se esforçado para manter a sua força de trabalho porque, além dos custos de demissão, elas também incorreriam em custos de admissão e treinamento de trabalhadores quando essa crise passar e elas tiverem que retomar a sua produção. Para isso, as empresas têm recorrido aos programas do governo, têm buscado acesso a capital de giro e têm aproveitado os programas como de suspensão de contratos de trabalho ou de redução de salário em jornadas para encarar esse período de baixa produção. É necessário que as empresas tenham mais acesso a esse tipo de financiamento para que elas consigam manter por mais tempo esse nível de emprego. O desalento bateu forte nas pessoas. A percepção de que a crise causada pelo coronavírus terá efeitos negativos duradouros sobre a economia do país disparou no último mês. Outra pesquisa do Datafolha, divulgada hoje, mostra que o pessimismo aumentou e 2 em cada 3 brasileiros temem a crise. A parcela representa um aumento substancial em relação aos 56% que tinham essa visão em abril. É difícil prever, mas fazer previsões assim, né? Mas certamente a impossibilidade, né, de retomar as atividades econômicas frente à necessidade do isolamento, ela vai ter impactos aí nas decisões de investimento.